Elementos semânticos de textualidade. O texto é o produto final da textualidade. Os fatores dessa textualidade ajudam a construir um texto de qualidade. Esse é mais do que um conjunto de palavras e frases, que seriam sua base material. O que conhecemos enquanto texto se forma através de um conjunto de fatores. Esses fatores são pragmáticos e configuram as características básicas desse texto. São eles: coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, intertextualidade. Nesta aula, vamos focar nos elementos semânticos da textualidade, ou seja, com os elementos que trabalham sentido, que dizem respeito à interpretação das sentenças e enunciados ordenados em um texto. Você sabe quais seriam esses elementos? Quem pensou coerência e coesão, acertou. Quando dizemos que um texto precisa ter coerência, estamos nos referindo à lógica que ele precisa apresentar. Um discurso coerente precisa ser claro e objetivo, sem redundâncias ou erros de concordância, verbal ou nominal. Quanto mais coerente um texto, mais eficaz sua leitura. Mas o que precisamos saber para sermos objetivos e coerentes na produção textual? Precisamos conhecer as normas gramaticais, claro, mas também ter o conhecimento de mundo, saber contextualizar informações, ter conhecimento de inferência, entre outras coisas. Entender como a comunicação funciona é o primeiro passo. Agora, vamos a uma proposta de fixação. Observe as frases que vão aparecer e diga se há ou não coerência nelas. Vou colocar um relógio na tela para você ler e refletir. Vamos lá. As frases são: ontem me senti muito feliz em indo ao evento, todavia, porque não fui convidada. Meu amigo vegetariano adora comer um bom churrasco sul-mato-grossense. A quarta-feira é o dia que menos gosto do final de semana. Se você pensou que todas as frases estão em contexto de incoerência, você acertou. Na primeira frase, o uso de dois conectivos torna o texto de difícil compreensão, além da incoerência entre as ideias da primeira e da segunda sentença. Na segunda frase, as ideias apresentadas são contradizentes entre si. Um vegetariano comendo churrasco? Já na terceira, outra incoerência. A quarta-feira é um dia útil, não um dos dias que compõem o final de semana. É mais fácil interpretar um texto quando buscamos pelos elementos que garantem sua coerência, não é mesmo? Agora, vamos passar para a explicação do outro elemento, a coesão textual. A coesão é construída através de uma série de mecanismos que buscam dispor corretamente das palavras e frases em um texto. Um deles é a referência, que é o uso de outro elemento, podendo ele ser pronome ou até uma comparação, para evitar a repetição de palavras em um texto. Um bom exemplo é o que eu fiz nessa frase para explicar para vocês. Podendo ele se refere ao elemento textual que é o substantivo elemento. Utilizei o pronome pessoal para evitar a repetição da palavra e tornar o texto mais coeso. Outro elemento é o da substituição. Ele pode ser parecido com a demonstração anterior. A substituição se refere a essa ação de trocar elementos de um texto para se evitar repetição. Olha esse exemplo. Mariana é mãe de Pedro. Ela é professora de português. Utilizamos nessa frase o pronome para substituir o nome já utilizado anteriormente, com o fim de acrescentar uma informação ao contexto do texto. Elipse. Esse mecanismo é utilizado quando omitimos um elemento do texto para evitar uma redundância. Por exemplo, encontrei uma caneta. Você quer a caneta? Essa frase é redundante? Sim, pois repetimos a mesma palavra sem a necessidade. Utilizando o recurso da elipse, essa frase muda. Veja só. Encontrei uma caneta. Você a quer? A produção de texto é mais eficiente utilizando esse recurso. Outro elemento coesivo é a conjunção. É a conjunção que liga orações e estabelece sentido entre as sentenças. Um conectivo que conhecemos e utilizamos muito é o mas, que apresenta sentido adversativo. Por exemplo, eu não sei quem comeu o bolo, mas ele sabe. O último elemento da coesão textual que trabalharemos é a coesão lexical, que é quando utilizamos uma palavra do mesmo grupo lexical ou que remeta à palavra que buscamos não repetir num texto, para não haver redundância. Podemos utilizar sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, classificações, entre outros. Olha esse exemplo. Ontem, João ficou de detenção na escola, pois a instituição não tolera bullying.
Nesse exemplo, podemos observar que escola e instituição são palavras que remetem ao mesmo local, só que utilizando um léxico diferenciado. Assim, evitamos a repetição de palavras através da sua assimilação com outras. Você conseguiu compreender os elementos coerência e coesão? Hora de praticar e produzir um texto sem redundâncias. A tarefa é construir um parágrafo sobre a sua escola sem repetir palavras, mesmo palavras-chave. Você consegue? Eu aposto que sim. Até mais!